E a gente está acompanhando os resultados da CPI aqui no Brasil e lá no exterior. Muita repercussão em relação aos resultados da CPI. Os diplomatas brasileiros estão tentando contornar a situação, mas já há quem também admita um clima de fim de governo. O presidente Jair Bolsonaro vai ser o primeiro entre muitos líderes mundiais a ser formalmente citado por crimes contra a humanidade por um dos poderes do seu país, né, que é a questão justamente do resultado da CPI. Ontem, esse foi o assunto de capa de jornal dos principais jornais do mundo. E na semana que vem, Bolsonaro vai encarar isso pessoalmente ao participar da cúpula do G20, em Roma. E a gente vai falar, claro, sobre isso com o nosso colunista, Jamil Chad, já comigo ao vivo. Olá, Jamil, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia a todos. O presidente Bolsonaro, não sei se vai a Roma ou se vai participar de forma virtual, mas nós estaremos lá, Fabiola. E aí posso te dizer de uma forma muito clara que os diplomatas estrangeiros, inclusive, apontando que, claro, esse relatório da CPI não vem num bom momento, coloca, obviamente, o isolamento do próprio presidente Bolsonaro ainda mais escancarado. É difícil você prever exatamente uma reação de apoio a Bolsonaro por líderes estrangeiros neste momento. Esse não vai ser o caso. Agora, tem um ponto fundamental, Fabiola, a notícia da CPI no mundo, nos principais jornais do mundo, na capa do New York Times, em vários outros meios, não acontece por conta da importância do Brasil. Não é por isso, não é essa o tom. É porque, pela primeira vez, existe um informe completo, claro, com suas limitações, com seus defeitos, com seus problemas, certamente, mas um informe completo de como um determinado governo reagiu diante da pandemia. E aí, qual é o interesse internacional? Interesse internacional porque esse relatório fala de negacionismo, fala de suspeita de corrupção, fala de uma tentativa deliberada do governo em minimizar uma doença, e tudo isso colocado de uma forma sistematizada. É por isso que esse relatório, entre outras coisas, é importante não só dentro do Brasil, mas para o resto do mundo. Ele sistematiza, pela primeira vez, a reação de um governo que fracassou em lidar com a pandemia de uma forma muito clara. A OMS, no ano passado, tentou fazer alguma coisa parecida sobre o mundo inteiro, mas ela não tem o mandato para investigar e, acima de tudo, não quer investigar. Porque, claro, né, Fabiola? Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, é candidato à sua própria reeleição. E quem é o eleitor? São os governos. E aí ele não pode, obviamente, dizer você cometeu esse crime, você cometeu o outro. Não existe isso. Portanto, esse relatório da CPI é muito importante justamente porque ele dá uma sinalização ao mundo sobre a sistematização do negacionismo, do governo que não quer dar uma resposta ou minimizar a resposta, e aqueles que, claro, também chegam a esbarrar na própria corrupção. Como é que deve ser o encaminhamento disso em Haia, hein, Jamil? Como é que você vê? Porque ontem a gente falava e a gente segue falando sobre isso. Hoje vamos falar bastante, vamos entrevistar uma ex-juíza do Tribunal de Haia, hoje aqui no canal UOL. Esse dia seguinte, como é que deve ser esse processo lá em Haia? Como é que você vê essa possibilidade de julgamento do presidente no exterior, inclusive? Isso é muito importante, porque a não inclusão do crime de genocídio, que foi muito noticiado aí no Brasil, é curioso que, em Haia, ela foi aplaudida, a não inclusão do crime de genocídio. Por quê, Fabiola? Porque é muito difícil você provar esse crime hoje, inclusive porque você precisa ter um público, vamos dizer assim, um alvo desse crime, ou seja, uma população, um grupo na população específico que teria sido alvo desse crime, e você precisa provar a intencionalidade, ou seja, eu quis exterminar tal povo por essa e outra razão, eu fui atrás dos muçulmanos na Bósnia por esse motivo, ou eu fui atrás dos judeus na Alemanha por aquele motivo. Ou seja, você precisa mostrar que foi deliberado contra um povo específico e que teve uma estratégia. Então, isso é muito difícil de ser provado e por isso que é complicado no que se refere à pandemia. A gente pode até discutir em outros aspectos, mas no que se refere à pandemia é muito difícil. E por isso que em Haia, quando, na semana passada, uma outra queixa em relação
a Jair Bolsonaro chegou, e essa outra queixa tratava só de crimes contra a humanidade, o pessoal do tribunal recebeu essa queixa de uma forma muito positiva, porque justamente abandonava a questão do genocídio. E aí, vamos ser claros, crimes contra a humanidade, não estamos falando da mão, agora então é um crime menor. Não, não é um crime menor, obviamente. Não há nenhum tipo de... Vamos amenizar aqui para o presidente quando a gente fala só em crimes contra a humanidade. Não, não é o caso. Então, obviamente, é muito importante... Crime contra a humanidade é um negócio gigantesco, né, Jamil? Pelo amor de Deus, Gigantesco. crime contra a humanidade. Não consigo pensar em algo maior.